Eu não sei exatamente por onde começar, mas vou tentar. Talvez colocando para fora eu consiga dormir de novo, ou pelo menos entender se o que eu vivi foi real ou ilusão. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu viajei com 2 amigos para o interior do Amazonas, Marcos e Carlos. Nós éramos apaixonados por trilhas e fotografia de natureza. A ideia era passar 3 dias em uma área de mata pouco explorada, com o apoio de um guia local que meu amigo Carlos conhecia. O plano parecia simples: acampamento, registros fotográficos e muita mata fechada. Nada muito diferente de outras expedições que já tínhamos feito. Dormimos em um acampamento perto da entrada da floresta e no dia seguinte saímos cedo, e eu, eufórico com minha câmera. Estava obcecado por registrar uma ave rara que o guia havia mencionado, um tipo de coruja com olhos vermelhos. Depois de algumas horas andando, me afastei do grupo, como sempre fazia, mas dessa vez me perdi. Não ouvi barulhos estranhos, nem senti algo fora do comum. Só fui indo mais e mais fundo, hipnotizado pelo som da mata e pela luz do sol que filtrava entre as folhas. Até que tudo ficou diferente. O som ao redor mudou. Era como se o vento tivesse parado, como se as folhas estivessem esperando. Sabe quando tudo parece quieto demais? Era isso. A floresta respirava e eu sentia essa respiração no meu pescoço. Foi aí que vi uma luz, fraca, trêmula, parecia uma vela no meio da mata. Eu devia ter fugido, voltado, gritado, mas não consegui. A luz vinha de uma cabana, uma estrutura muito antiga, feita de madeira escura, com símbolos entalhados nas paredes, olhos, rostos alongados, bocas abertas. Tudo nela gritava: vá embora, mas o que eu senti foi o contrário. Fui puxado. Ao chegar mais perto, a porta se abriu sozinha. E lá dentro estava ela, uma mulher, idosa, muito alta, tão magra que parecia feita de cipó. Os cabelos brancos caíam até a cintura, e os olhos, meu Deus, os olhos, amarelos, sem pupila e sem piscar. Braços e dedos longos, com unhas afiadas e até um pouco sujas. Ela me olhava como se já soubesse meu nome, como se me esperasse. Sem dizer nada, ela estendeu as mãos e me ofereceu uma cuia com um chá escuro. O cheiro era doce, quase viciante. Eu bebi, não sei porquê. Era como se minha vontade tivesse sido tomada. O gosto era estranho, metálico. Logo em seguida do primeiro gole, a cabana começou a girar. As paredes pareciam se mover, como se fossem feitas de carne. E a mulher começou a cantar. Uma melodia grave que parecia vir do chão, das paredes, de dentro de mim. Foi então que comecei a ver coisas. Pela janela da cabana havia sombras, seres altos, finos demais, sem rosto. Eles batiam nas paredes com os dedos longos, como galhos secos, esperando, me observando. Depois disso, tudo ficou escuro. Desmaiei. Acordei de manhã, deitado no meio da mata, coberto de folhas. A cabana sumiu. Sumiu mesmo. Como se nunca tivesse existido. Minha cabeça doía um pouco, mas me levantei e, depois de andar muito, consegui voltar para o acampamento e contei para os meus amigos o que aconteceu. O guia indígena ficou pálido quando descrevia a mulher e os símbolos. Ele se recusou a continuar a trilha. Com a voz trêmula, ele disse: essa cabana não é da nossa gente. É coisa mais velha que a mata. Ela aparece para quem a floresta escolhe. Por orientação dele, saímos o mais rápido possível dali. Desde esse dia, minha vida mudou. Comecei a ter pesadelos todas as noites. A mesma música, o mesmo cheiro, a mulher, parada na beira da cama, olhando para mim. E o pior, às vezes, encontro rastros de terra no chão do meu quarto, como se alguém tivesse entrado ou saído. E ontem, encontrei a cuia, a mesma, dentro da minha mochila, com o pó branco no fundo. Exatamente como estava naquela noite. Eu sei o que vi, sei o que vivi, e sei que aquilo me marcou de alguma forma. A cabana não deveria estar lá, mas estava, e, de alguma forma, ainda está.
Meu nome é Antônio. Nasci no interior do Pará, mas vivi quase toda a vida em Belém. Nunca fui de acreditar muito nessas histórias que o povo conta, mas, naquela noite, tudo mudou. E desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Era o fim de julho, auge da estação das secas, quando fui visitar meu avô na comunidade ribeirinha onde ele vivia, à beira do rio Guamá. Eu estava cansado da cidade e queria sentir de novo o cheiro da mata, o gosto da água do igarapé, o silêncio das noites escuras. Era para ser só um fim de semana comum, mas voltei com uma marca no corpo e outra na alma. Meu avô, seu Damião, era um homem calado, de poucos sorrisos e olhos fundos. Sabia muito das coisas do mato e falava baixo, como quem sempre teme ser escutado por algo que vive entre as árvores. Na primeira noite, enquanto preparávamos café de coador e sentávamos na rede, ele me disse com um olhar sério: se à noite tu ouvires um assobio, não responde. Finge que nem escutou e reza. Porque se responder, Antônio, tu não volta o mesmo. Ri, achando que era só mais um dos causos para assustar neto da cidade. Ele só balançou a cabeça e cuspiu no chão. Achei aquilo estranho, pois ele me disse isso do nada. Parecia sentir que algo ia acontecer. Na madrugada de sábado, a floresta estava viva. Os grilos cantavam, os sapos coachavam e dava para ouvir o som longínquo do rio. Eu dormia na varanda, só com a luz fraca da lamparina balançando. Isso era costume por lá, mas então o som parou, como se alguém tivesse desligado a floresta. E aí veio o assobio, fino, lento, como um apelo. Parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo soava dentro da minha cabeça. Não sei porquê, talvez por curiosidade ou teimosia ao que meu velho dizia, mas eu assobiei de volta. Um som curto, quase sem querer. O que aconteceu depois foi impossível de explicar. Um vento cortante atravessou minha rede. Frio, mas não era como o frio da madrugada, era um frio que queimava, como gelo na espinha. A lamparina se apagou e eu senti, não vi sentir, uma presença ali, ao lado da rede, pesada, sufocante. Meus olhos ardiam e a garganta secou. Não consegui mover o corpo, como se mãos invisíveis me segurassem. E então, aquele cheiro. Um odor podre, de coisa morta e molhada, misturado com fumaça e pena queimada. Foi quando ouvi o arrastar de pés descalços no chão de madeira. E um sussurro rouco, de uma voz feminina velha, que murmurava: "Tu me chamou." Agora eu vim. A rede balançou sozinha. Um peso se sentou ao pé dela. Tentei gritar, mas nada saiu. A presença se aproximou do meu rosto e o assobio voltou, agora tão perto que pareceu sair de dentro do meu ouvido. Naquele momento eu apaguei. Acordei com o sol alto, suado e ofegante. Meu avô estava parado na porta, pálido. Olhou para meu peito e murmurou algo em tupi que não entendi. Fui ao espelho e vi. Marcas finas, como de unhas, cruzavam meu tórax. E ao lado da rede, no chão, penas pretas, grandes, como de urubu. Foi ela, não foi? Perguntei. Ele não respondeu. Só me entregou uma pequena cruz de madeira e um saquinho com ervas secas. Carrega isso sempre e nunca mais responde, disse, com a voz falhando. Voltei para a cidade naquele mesmo dia. Desde então, nunca mais fui o mesmo. O cheiro da floresta, que antes me trazia paz, agora me causa náuseas. E nas noites de lua nova, quando tudo fica quieto, o assobio volta. Fino, lento, chamando, mas agora eu sei. Não se responde, porque se responder, ela volta. Eu trabalho como técnico de campo em Rondônia e fomos enviados para um trabalho novo. Aquela manhã começou como qualquer outra, com o sol alto e a umidade abafada da floresta nos envolvendo como uma capa. Estávamos medindo o solo para um levantamento geológico em uma área isolada, longe da cidade.
O dia estava quente e abafado, o que tornava o trabalho cansativo e ainda mais silencioso. A mata ao redor parecia respirar junto conosco, como se a floresta estivesse viva, sentindo cada movimento. No entanto, tudo isso mudou quando meu colega Caio voltou até a barraca pálido como um cadáver. Eu não sei se ele ficou assustado com o calor ou se algo o havia afetado, mas o olhar dele era de pânico. Ele gaguejou por um momento, tentando explicar o que tinha visto, mas as palavras mal saíam. Vi um homem. No meio da mata, ele disse, com a voz falhando. Ele estava parado lá, no meio das árvores, de terno branco. Não se movia. Eu e os outros colegas de trabalho trocamos olhares, sem entender ao certo o que ele queria dizer. A floresta era vasta, cheia de sombras e ruídos misteriosos, mas jamais vimos algo tão estranho quanto o que Caio dizia. Você deve ter visto alguma coisa ao longe. Caio, eu tentei minimizar. Não tem ninguém aqui. Mas ele insistiu, dizendo que o homem o observava com um olhar vazio, como se não houvesse mais vida nos olhos dele, como se fosse algo não humano. Tentamos acalmá-lo, mas era claro que ele estava em choque. Por curiosidade, decidimos ir até o local onde ele havia visto o homem, embora soubéssemos que não encontraríamos nada. A floresta era densa e o calor só piorava. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a própria terra estivesse tentando nos segurar ali. Quando chegamos ao ponto que Caio havia indicado, não vimos absolutamente nada. Nenhuma figura em terno branco, nenhuma sombra que fosse mais do que a própria mata. Voltamos para a barraca sem dizer uma palavra. O silêncio estava mais pesado do que o normal e o ar parecia nos sufocar. Durante o resto do dia, o trabalho continuou, mas a tensão estava ali, como uma presença invisível nos observando. Quando anoiteceu, a atmosfera mudou. O som da floresta se intensificou, mas algo estava errado. As árvores pareciam mais altas, as sombras mais densas. Sentíamos que algo nos observava. E então coisas estranhas começaram a acontecer. O som de passos, como se alguém estivesse andando ao nosso redor, surgiu do nada. Não podíamos ver ninguém, mas os passos ecoavam nítidos na noite, como se uma figura invisível estivesse circulando em torno da barraca. Todos nós paramos e ouvimos, tensos. A floresta ao redor parecia ter silenciado, como se a própria natureza estivesse esperando. Mas o pior veio quando saímos da barraca para investigar. Havia pegadas descalças no chão de terra ao redor, como se alguém tivesse caminhado ali, descalço, sem se importar com a lama ou com os galhos que quebravam sob os pés. As pegadas seguiam em direção à barraca, mas não havia mais ninguém. Não conseguíamos entender. Nos aproximamos mais e então vimos. Na lona da barraca havia uma marca de mão, grande e profundamente impressa na superfície. O mais estranho era que a palma da mão estava queimando, como se tivesse sido tocada por algo ardente. O ar ficou gelado. O pavor tomou conta de todos. Ninguém ousou se aproximar mais. Foi quando, na calada da noite, vimos um homem, como Caio descreveu. E me lembrei do que ele havia dito sobre os olhos do homem. Olhos vazios. Ele repetia. Aquelas palavras agora estavam mais vívidas do que nunca. Eu tentei racionalizar tudo, mas, no fundo, sabia que o que estávamos vivenciando não era algo normal. Não era apenas o calor ou a pressão da floresta. Algo estava ali conosco, algo não humano. Falaram em espíritos, em entidades que se disfarçam de seres humanos na floresta. Diziam que a mata guardava segredos antigos e que algumas dessas entidades usavam formas humanas para nos enganar. Mas quem quer que fosse, o que me aterrorizava era o vazio nos olhos dessa figura. Um vazio que parecia engolir tudo ao redor. Um vazio que, se você olhasse profundamente, sabia que não havia volta. Eu nunca entendi se aquele homem em terno branco era real ou se era uma ilusão da floresta. Mas a sensação que ficou, a sensação de ser observado a todo momento, não desapareceu. Aquele homem com seus olhos vazios se escondeu na escuridão da mata, mas o medo dele ainda vive dentro de mim.
como se ele estivesse esperando o momento certo para se revelar novamente. Nunca mais voltamos àquela área. Cada um de nós seguiu para um caminho diferente, como se aquela experiência tivesse nos afastado uns dos outros. E até hoje, sempre que passo perto daquelas matas, sinto uma presença, algo que ainda me observa, esperando por algo que não sei descrever. Eu não sei o que era aquele homem, mas sei que os olhos vazios dele nunca vão sair da minha mente. Eles estão lá, na minha memória, sempre. Meu nome é Eduardo, sou geólogo e por anos trabalhei fazendo mapeamento de solo no norte do Acre, quase na fronteira com o Peru. O que vou contar aqui é algo que me assombra até hoje. Algo que minha mente racional se recusa a aceitar, mas que os meus instintos e o meu silêncio por anos confirmam como real. Era o ano de 2012. Estávamos no meio da floresta com meu tio Arlindo, um seringueiro antigo, criado ali. Um homem sério, desses que não se assustam com nada. Eu o convidei para me ajudar numa pequena expedição de mapeamento. Nada demais. 2 dias entrando pela mata fechada, só nós dois e as mochilas com comida, GPS e facão. O céu estava limpo, nenhuma previsão de chuva, nada que sugerisse o que viria. Na tarde do 2º dia, a floresta mudou. O som dos bichos, que era constante até então, sumiu, como se alguém tivesse desligado a floresta. Nem cigarras, nem passarinhos. Um silêncio antinatural. E logo depois, a neblina apareceu, densa, branca, gelada como fumaça que saía do chão. Parecia impossível aquilo acontecer no meio do calor úmido da Amazônia. Mas ali estava. Não fala nada. Só anda, meu tio disse, com os olhos arregalados. Eu nunca o vi daquele jeito. As mãos dele tremiam. Perguntei o que era, mas ele ignorou. Só andava, rápido. Foi quando ouvimos um som grave, quase um ronco, vindo das árvores. Mas não era bicho, era diferente, profundo, lento, arrastado, como o som de uma coisa imensa, respirando, bem perto. Paramos. Eu olhei para o lado e, juro por tudo, vi algo se movendo entre as árvores. Grande, escuro, do tamanho de uma caminhonete. Mas a coisa não andava, deslizava, sem barulho. Só aquele som horrível e uma sensação indescritível de que eu estava sendo observado. Foi aí que vi um olho amarelo, enorme, solitário, observando da neblina. E mesmo com o pouco que vi, posso dizer com certeza, aquilo não era humano, nem animal. Era outra coisa. Como se a floresta tivesse vomitado uma coisa antiga, uma coisa que não devia mais existir. Meu tio me puxou pela mochila. Corremos. Eu tropeçava, caía, me arranhava todo, mas não conseguia parar. A coisa parecia nos seguir. Não corria, não precisava. Estava em todo lugar. A neblina só se dissipou horas depois. E quando finalmente conseguimos acender um fogo, meu tio sentou e ficou em silêncio. Fumou o cachimbo dele olhando para o chão, sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, perguntei o que era aquilo. Ele só disse, tem coisa aqui que vive antes de tudo. Antes da gente, antes da floresta. A gente só passa. Eles ficam. E às vezes, eles notam a gente. Nunca mais voltei àquele trecho da mata. Nem ele. E toda vez que alguém me pergunta se eu já vi algo estranho na floresta, eu só digo que sim, mas nunca conto. Porque quem viu sabe que tem coisas lá dentro que não querem ser lembradas.